Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vocês estão se cuidando? Estão todos bem? Então vamos lá. Hoje a nossa aula é de matemática. Nós vamos dar continuidade ao segundo bimestre, tá? Essa é a nossa terceira aula, divisão por 10, 100 e 1000. Para dividir um número múltiplo de 10 por 10, cortamos um zero. Vocês lembram que quando a gente tinha um número, por exemplo, 10 vezes 10, a gente repetia o número 1 e pegava o 10 e colocava aqui os zeros. Lembram? Por exemplo, 20 vezes 10. O que a gente fazia? Repetia o 2 e botava os dois zeros, né? O 20 com mais o zero aqui do 10. Se fosse por 100, o que a gente fazia? 20 vezes 100. A gente pegava o 20 e adicionava os dois zeros. Não era isso? Então, na divisão, ao invés da gente adicionar, da gente colocar, a gente vai tirar. Por exemplo, aqui, ó, 360 dividido para 10, eu vou cortar o zero. Então, vai ficar 36. 10 não tem um zero só? Então, eu vou cortar um zero só. Por 100, 300 dividido para 100. 100 não tem dois zeros? Então, eu vou tirar dois zeros daqui, vai dar 3. Aqui no 4.500 dividido para 100. 100 tem dois zeros, aqui eu vou cortar os dois zeros, vai ficar 45. No 1000, a mesma coisa. Aqui, ó, 5.000 dividido para 1.000. 3 zeros. Então, eu vou cortar 3 zeros daqui, vai ficar 5. 12.000 dividido para 1.000. Vou cortar os 3 zeros e vai ficar 12. Certinho? Fácil, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Números primos. Observe os divisores dos números. Divisores de 2, 1 e 2. Divisores de 3, 1 e 3. Divisores de 5, 1 e 5. De 8, 1, 2, 4 e 8. E por aí vai. Atenção, o número 1 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor. O número 2 é o único número par que é primo. Então, vamos lá. Números primos, o que significa isso? Os números que possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos. E os números primos, eles são chamados de os números que possuem apenas dois divisores. Quem tem mais de dois divisores são chamados de compostos. Agora, quem tem só dois divisores é chamado de número primo. É o número 1 e o próprio número. Por exemplo, divisores de 2. 1, 2 dá para dividir para 1, não dá? Então, e 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, eu não consigo dividir o 2 por mais números. Então, o 2 só tem dois divisores, o 1 e o 2, que é o 1 e ele mesmo. Então, o número 2 é primo. Número 3, eu consigo dividir por 1 e por 3. Eu não consigo dividir 3 por 4, por 5, por 6, não dá. Então, o número 3, ele só tem o número 1 e o número 3 divisores. Então, ele também é um número primo. Já aqui, ó, no número 8, o número 8 ele tem 1, 2, 4 e 8. Ele tem todos esses números aqui. Então, ele não é primo, ele é composto, porque ele tem mais de um algarismo nos seus divisores. Tá dando para entender? Então, número primo são aqueles números que só conseguem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. No caso aqui, 2. 1 e 2. No caso, 3. 1 e 3. No caso, 5. 1 e 5. Mas o número 8, ele consegue dividir por 1, por 2, por 4 e por 8. Então, ele é um número composto, certo? Então, o número 2 é o único número par que é primo, certo? Então, fica a dica aí.
Se tiver dúvida, é só dar mais uma lidinha na apostila, que quando a gente voltar, a gente esclarece todas as dúvidas, ok? Já já a gente está voltando. Beijos!